Meus amados, há 2 semanas atrás, o apóstolo Paulo trouxe um assunto bem interessante, dizendo: o Senhor Jesus voltará para nos buscar. Estamos prestes a nos encontrar com Ele, será um momento glorioso, com acontecimentos extraordinários no céu e na terra. Semana seguinte, o apóstolo, ainda apanhado naquele tema, nos trouxe a uma reflexão. É preciso atenção, vigilância, cuidado, preocupação com a vida espiritual, administrando bem a mordomia cristã e o conteúdo da sua vida pessoal com Cristo, porque o Senhor virá sem aviso, como um ladrão durante a noite. Depois de receber aquelas instruções, e o apóstolo, sabendo que já está chegando no final da sua carta, ele está escrevendo para uma igreja, como nós já vimos, uma igreja jovem, que acabou de nascer. E essa é a 3ª vez, por exemplo, que Paulo fala sobre a sua relação e a relação da igreja com a sua liderança. E nesses preceitos ele vai dizer algumas coisas que eu posso, por bem, trazer para a nossa vida e dizer assim: é também muito importante para que nós possamos guardar isso com muito cuidado, visando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Por onde vamos andar hoje? O apóstolo quer trazer esse desafio para que nós pensemos numa coisa que eu tenho falado sempre constantemente. Eu acho que eu já me tornei até repetitivo nesse argumento, sempre dizendo com as minhas palavras que a essência do cristianismo é relacionamentos. Muito mais do que a manifestação do poder, da glória, do sobrenatural, mais do que as curas, mais do que as profecias, os milagres, todas as coisas que acontecem na nossa vida, que não são desprezáveis, em hipótese alguma. Mas relacionamento, convivência com os irmãos, convivência uns com os outros, e principalmente nossa relação com Deus e com o Espírito Santo, são fundamentais para a nossa salvação e para a nossa vida com Deus. E o apóstolo, então, visando isso, pensa assim: vamos nos relacionar bem? Afinal de contas, estamos esperando Jesus e queremos ir juntos, não é mesmo? Pois bem, nestas relações humanas, primeira coisa, o apóstolo faz uma observação importante sobre como é e como deve ser o seu relacionamento com o seu pastor. Agora somos nós. Agora eu e vocês. Aliás, sempre foi eu e vocês, agora vocês e eu. Mudou aqui a versão da coisa. Há necessidade de que se tenha um relacionamento bom com o seu pastor, que tenha algumas considerações, claro, sim, vamos passar isso aqui também, porque é relevante. Está na Bíblia, está na sequência, não estou pregando em causa própria, estou apenas dizendo o que o texto do Senhor está dizendo. Segunda coisa que nós vamos aprender: essencialmente, é muito importante as suas relações com o seu próximo. O irmão que está do seu lado, o irmão que não veio hoje, o irmão que é seu amigo, que convive com você, que fala mal da sua vida ou que não fala, que fala bem, que te ajuda, que não te ajuda, que deu a paz do Senhor para você, que virou a cara, que te telefonou durante a semana, que não te telefonou. Esse irmão que você convive com ele, que foi resgatado pelo sangue de Cristo, igual a você, é necessário que nós tenhamos uma relação saudável com esses irmãos. Terceira coisa: toda a vida cristã, além dos relacionamentos, além da convivência que tem com a liderança, além da relação com as pessoas, toda a vida cristã tem também o seu ponto individual. Não há como apagar isso. Ainda que nós não queremos ser, em hipótese alguma, e não devemos, em hipótese alguma, ser individualistas, mas há um momento que é o crente em Deus. É você e você mesmo. Como você gere, como você administra isso aí na sua vida. E aí na quarta, hoje nós temos 4 divisões, e na 4ª divisão será como eu me relaciono com o Espírito Santo. Veja que não tem como fugir da vida cristã. Eu e o meu pastor, eu e o meu irmão, eu e eu mesmo, eu e o Espírito Santo que habita comigo. São tamanhas importâncias que o Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus dá a estas coisas, que nós precisamos passar aqui com muito cuidado. O apóstolo Paulo falou no início da carta, 1 e 2, sobre a sua relação com os irmãos.
No capítulo 3, de 1 a 10, ele falou sobre a atenção que os irmãos devem dar aos seus pastores, que ele enviou, Timóteo e os demais companheiros que ele enviou para dar o comando, e foi sempre orientando-se aí. E agora, no capítulo 5, versículo 12 a 22, que é o texto de hoje, ele volta a falar sobre o assunto de relações com os pastores. E que relação é essa que os irmãos têm? Que companheirismo é esse? Porque o texto começa a dizer assim: vocês devem acatar com apreço. E acatar com apreço é ter respeito e interesse pelo seu trabalho entre vós, valorizando, reconhecendo a sua importância. E claro que Paulo diz as razões. Eles trabalham pelas vossas almas, eles ensinam a vocês, eles são responsáveis por dar o crescimento espiritual. E tem muita gente que de alguma maneira pensa que essa relação com o pastor, toda vez que se toca nesses assuntos, sempre pensa que está relacionado com as questões econômicas, com o dinheiro, que tem que fazer isso, que tem que pagar aquilo. Olha, mas eu vou dizer uma coisa com todas as letras, sem medo de errar: tem coisa muito mais importante do que o dinheiro. Quer ver uma coisa? É aquilo que o pastor fala, é aquilo que o pastor ensina, e que por uma razão não é praticado. É aquele trabalho que precisa ser ombreado, que precisa ser com companheirismo, que precisa ter um apoio de alguém, e que às vezes o pastor se encontra em algum momento sozinho nesse ponto. Eu não estou dizendo isso em relação apenas à minha pessoa, mas estou dizendo isso em relação a qualquer liderança. Aquela pessoa que diz assim: não, isso aí é com o pastor resolve isso aí. Não, isso aí é com o ministro de missões, o ministro de missões resolve isso aí. Não, isso aí é com o irmão que cuida lá dos casais, ele que cuida disso aí. E essa questão diz assim: as pessoas que trabalham com você, que ensinam a você, que se relacionam com você, essas pessoas merecem mais apreço, merecem mais consideração. E é possível que seja visto como um ato de indiferença e desconsideração quando você promove alguma coisa, quando você convoca para alguma coisa e as pessoas cruzam os braços e faz de conta que essa tarefa não é importante. Olha, vejam só, o texto diz assim: amor e consideração. Então eu vou dizer uma coisa para você, porque tem muita gente que ensina isso por aí. Eu discordo e falo com todas as letras. O pastor não é infalível. O pastor não é uma pessoa dono da verdade. O pastor não é uma pessoa que o que ele disser parou a água parou, se ele falar está falado. Não é isso. O pastor não é uma pessoa que só porque ele representa o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, não é o vice-deus aqui na terra, o representante de Deus aqui nessa força que dão por aí, que parece até que não pode ser nem sequer questionado e avaliado. Não, você pode avaliar, você pode conferir na Escritura Sagrada se está de acordo com o ensinamento que eu passo, você pode questionar, perguntar, confrontar, discordar, você pode fazer toda coisa. O que você não pode se esquecer é que precisa haver uma consideração e um respeito pela pessoa que se responsabiliza, que intercede, que trabalha, que orienta e que busca por todos os meios, na presença de Deus e por meio da palavra de Deus, conduzir você a uma vida espiritual saudável para você ter um encontro com o Senhor Jesus. E se isso for desconsiderado, então eu não posso me omitir de nada, querido. Não posso me omitir nem mesmo disso. Alguém poderia dizer: ah, mas o pastor está falando hoje para a gente respeitar ele. Não, eu não estou desabafando, não estou brigando, eu não estou cobrando nada de ninguém. Eu só estou dizendo uma coisa: que para o nosso bom crescimento espiritual, para a nossa perfeita edificação espiritual, para que nós tenhamos sucesso e a bênção de Deus na nossa vida, é preciso que nós tenhamos consideração por aquela pessoa que se dedica arduamente para o ensino da palavra de Deus, que a palavra de Deus assim considere com muito respeito, com muita honra, aqueles que se dedicam à palavra, porque eles são dignos de duplicada honra. Isso é uma coisa que tem que ser notada. Então, não é infalível, não é uma pessoa sem defeito, não é uma pessoa que tem que ser falado e ninguém pode questionar, mas também não é uma pessoa qualquer que você pode desprezar o seu ensinamento. Até porque muitas pessoas, né? Nós estamos aqui há uma série de anos, já vai fazer quase 3 décadas. E alguém disse em algum momento que eu consigo me comunicar bem no microfone. Poderia dizer assim: ah, o pastor é um bom pregador. Mas eu quero confessar uma coisa para vocês. Não é daqui de cima que eu consigo o maior resultado do meu ministério. É aqui embaixo, numa salinha que tem bem aqui, conversando pessoalmente,
chorando junto, ouvindo palavra por palavra e aconselhando direta e pessoalmente cada pessoa. É daqui que sai o resultado. Daqui de baixo dessa sala é que saem as pessoas que se consolidam, que se fortalecem, que permanecem nos caminhos do Senhor. Das pessoas que são, às vezes lembram com mais carinho. Olha, eu estava deprimido, angustiado, morrendo, eu pensei que não tinha mais jeito, e eu disse lá, e o pastor conversou comigo, e sabe, me abraçou, não disse nada, porque eu também não tenho lá a solução de todos os problemas, mas eu sei abraçar, eu sei dizer, muito bem, vamos orar juntos, eu sei chorar junto com você, eu sei dizer, Jesus é bom e vai cuidar de você, e Jesus cuida de mim, cuida de você também, e isso é bom, é daqui de baixo. Mas você sabe que para você ter esse tempo aqui embaixo, né, aquele momento, é lá na casa do irmão, que a gente vai lá, às vezes senta lá no chão, conversa, troca ideia. O irmão que encontra no corredor, que fala, pastor, peraí, eu estou aqui com um problema e tal, etc, etc. E essa pessoa não é infalível, não é doutor da lei, não é o que manda e desmanda, não é o chefe, não é o manda-chuva, não é nada. Mas é alguém que merece consideração. E isso não é para minha bênção, não. Isso é para a sua bênção. Isso é para o crescimento espiritual de vocês. Isso é para você ter a bênção de Deus na sua vida. Porque todas as pessoas que desprezam esses mandamentos não conseguem ser abençoados por Deus como deveriam. E está na Bíblia. Não sou eu que escrevi isso aqui. E não é só a mim, porque eu sou o presidente. Mas todas as pessoas que são responsáveis pelo seu ensinamento, pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento espiritual, e que auxilia você na jornada. Porque, queridos, olha, o Senhor Jesus não usa a palavra, a Bíblia não usa uma palavra por acaso. Mas a melhor e mais perfeita simbologia que o Senhor fez de igreja foi pastor e ovelha. Talvez a gente não tenha tantas razões, né? Porque eu costumo dizer que ovelha é um animal dócil, não sabe correr, não corre muito, não sabe brigar, não é feroz, não sabe se defender, e não tem capacidade de nada, e acima de tudo enxerga pouco. É praticamente míope. Agora você imagina quando o Senhor traz essa simbologia para nós e diz assim, o que faz um pastor? O pastor tem um cajado, e eu vou dizer, o cajado não é um instrumento de açoite. Instrumento de açoite é uma vara. Tua vara e teu cajado me consola. A vara é para o lobo, o cajado é para a ovelha. É para conduzir. É para dizer, ó, cuidado, por aqui não que é perigoso. Olha, tem um abismo aqui. Olha, tem um lugar perigoso aqui. Entra por aqui. Vai por esse caminho aqui. É o guia. É aquele que conduz o caminho certo para você. Exatamente porque não enxerga. Eu não sei se vocês já perceberam como são ingênuos às vezes, como são cegos alguns servos de Deus, com toda a piedade cristã, com toda a dedicação. Eles são fáceis, presa fácil na mão da heresia, na mão do lobo, na mão dos inimigos. Eles são levados por qualquer vento de doutrina, são tão vulneráveis que se o pastor não tiver de olho nele, peraí, espera aqui, meu filho, por aqui não, isso aqui é perigoso, vem por aqui, ó, segue esse caminho por aqui, porque tem muito veneno por aí pelo caminho. O pastor está o tempo todo preocupado para você não se envenenar. Por isso a Bíblia diz assim, então tenha cuidado com uma coisa, esse homem que está sempre atento à sua vida espiritual, ele merece respeito, dignidade, consideração, apreço, e acate isso como uma coisa que vai abençoar e beneficiar a tua vida. E eu posso até dizer que talvez muitas pessoas não são relativamente, ou seja, não são abençoados como deveriam, porque ignoram esses princípios. Eu acho que às vezes pelo fato da gente não ter, eu sou a pessoa muito despreocupada em falar sobre mim. E não quero, em hipótese alguma, mexer com isso. Eu sempre pego a palavra de Jesus. Se eu falar de mim mesmo, vocês não acreditam. É bom que os outros falem. Mas como cabe a mim seguir uma série como esta, ensinar passo a passo, e pode ser que tenha pessoas aqui que não são nem pastoreadas por mim diretamente, né? Eu poderia estar falando isso na reunião do ministério, poderia falar numa congregação, ou até numa outra igreja, numa denominação, ou quem sabe no vídeo que está ali, falando e que daqui a pouco vai sair para o mundo todo, para muitas outras ovelhas, de muitos outros pastores. Mas o que está no contexto da Escritura
é que esse homem é digno de que você acate com amor e consideração a sua vida, as suas palavras, os seus ensinamentos, para que você seja, por Deus, abençoado e tenha crescimento espiritual. Segunda coisa. E entre nós, irmãos? Isso aqui é uma coisa que a gente fala de domingo a domingo, de janeiro a dezembro, o tempo todo. Mas olha só o que o texto diz assim: meus irmãos, e isso aqui reciprocamente, uns aos outros, admoestem uns aos outros, admoestem, e esse admoeste aqui vai um pouco além, diz assim: eu peço que vocês entre si admoestem os insubmissos. Ah, meu Deus, eu acho que isso aqui me tirou um peso da cabeça. Porque geralmente todo mundo pensa que a obrigação de admoestar o insubmisso é do pastor. Ah, se o cara é insubmisso, o pastor vai falar com ele, ele já é insubmisso mesmo. Eu não quero nem saber lá. Eu sou pastoreado só por Jesus. Tem gente que fala assim. Aí o irmão está do lado dele, o irmão, entre vocês, entre irmãos. Meu irmão, não vai nesse caminho não pega por aí não, olha, melhor você ir mais devagar, porque isso aí não é bom, vai, pega leve, você não pode ser insubmisso, você tem princípios bíblicos, tem instrução da palavra, o Espírito Santo não se agrada disso, a palavra de Deus não ensina assim. Aí o irmão diz assim, eu acho que você tem razão, é melhor ir pegar mais leve e tal, pastor, desculpa aí, foi mal e tal. Admoestem os insubmissos. Vai orientando para que ele não caia nesse engano, nessa coisa, porque, irmãos, as pessoas, nós estamos vivendo numa geração muito livre, e nós somos pastores aqui, nós congregamos numa igreja com relativa democracia, onde todo mundo pode falar, onde todo mundo pode levantar a mão. Nós fazemos a nossa assembleia aqui, não vem muita gente, e eu sempre sei e acredito que as pessoas que não vêm é porque dizem assim, não, o pastor lá sabe, se ele fizer está feito, eu acredito nele, está pronto, não estou nem aí. E aqueles que querem perguntar, vêm para cá e podem perguntar. E pastor, isso assim, pastor, e quanto é isso aqui? E quando vai ser isso aqui? E nós estamos aqui nesse clima de amistosidade, de democracia, que todo mundo pode participar, mas isso não quer dizer que você não possa ser instruído uns pelos outros. Porque olha só, os insubmissos devem ser realmente exortados nesse sentido. Meu irmão, vá devagar, pelo amor de Deus. Não entra por esse caminho, não. Pega leve aí. Esse passo não te leva para o sucesso, não te leva para lugar nenhum. E todas as pessoas que eu conheço, que pegaram o caminho da insubmissão, não tem boas histórias para contar depois. Pode pegar a Bíblia também, pegar todos os elementos da Bíblia, começando por Lúcifer. Não tem um que teve sucesso. E isso pode ser feito ali, entre os irmãos. Agora, entre os irmãos também, console os desanimados. Irmão, porque tem dia que a coisa pega. Tem dia que o irmão chega assim, a paz do Senhor, irmão. O senhor está bem, irmão? Só Deus, só Jesus na causa. Tem dia que a prova é tão grande que ele diz assim, eu acho que eu não vou mesmo, não sei, eu acho que esse negócio de ser crente não está dando certo não. Aí o irmão, olha a instrução da Bíblia. Não, querido, é só uma prova. Toda prova passa, toda luta acaba um dia. Nada é eterno. Aliás, aqui no mundo nada é eterno. Muito menos as provas, muito menos as lutas. Toda luta tem um fim. Nós somos vencedores. A promessa de Deus que nós somos vencedores. Aliás, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Coragem, irmão. Força, meu querido. Nós somos vencedores. Vamos ganhar essa batalha no nome daquele que reina e vive para todo sempre. Aí o irmão está lá bem desanimado. Tem razão. Eu vou vencer. Não vou parar não. É como Jesus botar aqui, não temas, crê somente. E sabe que isso, irmão, no lugar de você criticar o irmão,
No lugar de você falar, aquele irmão não quer nada, a cara dele parece que está desanimado. Olha a cara dele, aquele irmão, aquela cara amarela, eu acho que ele não quer mais ser crente não. Irmão, vai lá e consola ele, fortalece ele, edifica ele, dê uma palavra de ânimo para ele, não critica ele não, ajuda ele a levantar, porque todos nós passamos por isso. Não tem esse ser humano no mundo que não tem o seu momento de emoção, de carência, de necessidade, de um abraço, de um aperto de mão, de dizer assim, coragem, nós estamos juntos, qualquer coisa conte comigo, ligue para mim. Amparo aos fracos. Quando o irmão está fraco, não é para dar um chute nele e deixar cair, não, é para segurar. Ajuda ele a levantar. E, irmãos, longânimo para com todos. E nunca, e Paulo diz assim, cochicha aí entre os irmãos, conversa aí entre si, espalha essa fofoca aí para todo mundo, a fofoca santa, para ninguém trocar mal por mal. Imagina se toda a fofoca fosse assim, Jesus do céu, era bom demais. Todo mundo só falasse bem uns dos outros. E quando alguém fizesse o mal, que o irmão chegasse lá e disse, ai, pastor Pedro, eu vou dizer uma coisa para você, rapaz. A gente é só a graça, só a misericórdia, meu irmão. O que foi, querido? Rapaz, aquele irmão lá, rapaz, ele disse, ele fez, ele está parecendo um bicho. Mas aí o irmão diz assim, meu querido, não troque mal por mal não, abençoe ele, ore por ele, que Jesus vai abençoar você e ele. Olha, dá uma ajuda para ele, liga para ele, fala para ele que está de boa, não troque. E aí o texto diz assim, nunca ensine os irmãos, coopere, converse entre si, nunca deixe o irmão trocar mal por mal, pelo contrário, sempre faça o bem. Afinal, nós estamos esperando Jesus, hein? Quem está esperando Jesus? Fazendo bem. Fazendo bem, querido, fazendo bem é coisa boa. Não ensine, não pratique, porque, olha, nós já temos uma boa... Vamos imaginar como é bom você esperar Jesus desse jeito. Você tem uma boa convivência com seu pastor. Uma boa relação com ele. É uma pessoa, um amigo, é meu amigo, eu oro por ele. Você não sabe o peso que é. É uma confiança também. Tem hora que eu abraço o irmão, tem hora que o irmão vem aqui no culto, aqui no púlpito me abraçar e diz assim, nós estamos orando pelo seu irmão. Eu me sinto um gigante com uma palavra de oração. Você não sabe que às vezes eu chego aqui quando termino o culto, eu fico aqui ajoelhado aqui, recebendo abraço dos meninos aqui, as crianças, e vem um abraço, outro abraço, outro abraço. Você não sabe o peso que isso aí. A criança vem para cá na sua simplicidade, no seu coração voluntário, e dá aquele abraço amoroso, carinhoso, mas só Deus sabe o quanto isso vale para mim, porque sabe que está dizendo assim, olha, pastor, eu estou com você, eu amo você, eu peço a Deus que abençoe você, eu oro por você. Isso aí, você não pode imaginar quando eu encontro uma pessoa idosa, um ancião, uma anciã, que vai me abraça lá e diz assim, tem uma irmã que diz assim, vem cá, meu abraço de mãe. Oh meu Deus, que glória a Deus, aleluia, eu não tenho mais minha mãe aqui, mas não dou conta de contar o tanto de mãe que eu tenho. Glória a Deus, porque isso é bom, isso é consideração pelo seu pastor. Mas essa mesma consideração para uns com os outros, esse mesmo relacionamento saudável e edificante de uns para com os outros, porque quando nós vivemos bem entre si, nós ajudamos mutuamente uns aos outros, corrigimos uns aos outros, amparamos uns aos outros, consolamos uns aos outros, e chegamos no céu juntos, amém? Agora veja só, de repente, eu acho que o apóstolo Paulo, raciocinando com ele, eu fico pensando assim, me trouxe para a igreja, me colocou perto do pastor, o pastor me ensinou, eu fui para o meio dos irmãos, participei de um culto animado, glória a Deus, mas eu cheguei em casa, agora é eu e Deus. Eu vou trabalhar de manhãzinha, entro no carro sozinho, ou então no ônibus cheio. É eu e Deus. O pastor não está aqui perto. Os irmãos não estão aqui perto. Minha própria família ficou em casa. Eu estou só. O que devo fazer quando eu estou só? Aí o apóstolo diz assim, olha,
Seja alegre sempre. Regozijai-vos sempre. Porque, irmão, crente que exala a alegria no coração dele, ele já é uma paz onde ele chega. O interior dele, ele já vai entrando no lugar, ele já vai... essa história aqui, porque tem uns colegas de trabalho que dizem assim, meu Deus, eu entrei numa sala ali, eu achei pesado, tinha lá um incenso ligado, uma fumaça pegando, eu chego a sair tonto. Irmão, eu já entrei nessa sala 500 vezes, nunca senti esse negócio, não, sinceridade. Eu não sei se é porque eles são mais fracos ou sou mais forte, não sei porque que é, porque para mim é como entrar e não ver nada. Mas sabe o que tem que ser mais forte do que tudo isso? A alegria do crente. A alegria do crente. Eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo primeiro a carta de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 4. E eu sempre, acho que nós já passamos por aqui também, já fizemos uma reflexão dessa. Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses e veja só, ele está preso. Ele está encarcerado lá no fundo de uma cela escura. Provavelmente com os pés atados numa corrente. Citando para alguém escrever. Algumas palavras ele escreveu. E lá naquele momento, talvez no candeeiro, para escrever alguma coisa, de repente Paulo falou assim: regozijai-vos no Senhor. Irmão, eu tenho todas as razões para pensar que nessa hora Paulo teve uma alegria súbita do Espírito Santo. Deve ter falado em língua estranha. Deve ter sentido assim um calor, uma coisa maravilhosa de Deus, que perdeu até por onde ele estava. Quando ele voltou de novo para o texto, eu acho que ele esqueceu o que ia dizer, falou de novo. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Não importa se é vida boa, se é vida ruim, não importa se tem muito trabalho, pouco trabalho, se tem enfermidade, se não tem enfermidade, não importa se o bolso está cheio, se a conta está vazia, não importa se o carro está novo, se o carro está velho, não importa se a gasolina está pouca, se o tanque está cheio. Regozijai-vos no Senhor. Sempre alegres, é isso. O cristianismo é isso, porque a alegria, já falaram hoje, a alegria do crente não é uma coisa que vem do lado de fora para cá. Não é porque eu tenho isso, não é porque eu tenho aquilo, não é porque eu tenho... Não é porque mora dentro de mim aquele que na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sabe o que o Espírito Santo continua dizendo nesse texto? Paulo vai devagarinho e vai dizendo assim: mas você está só. Pergunto, você está feliz? Você está alegre? Então vou dizer mais uma coisa para você. Ore sempre. Ore sem cessar. Meu Deus, eu vou viver na igreja orando? Não. Você pode orar trabalhando. Você pode orar dirigindo. Você pode orar no escritório, no computador. Você pode orar lá mexendo na panela, fazendo aquele franguinho caipira lá, orando. Você pode orar varrendo a casa. Glória a Deus, aleluia, Jesus é bom. Oh, Senhor, abençoa o pastor. Capricha, né? Dá um jeitinho. Dá lá, ora o tempo todo, ore sem cessar. É bom orar. Eu costumo dizer uma coisa, eu sempre falo isso na aula de homilética, assim, quando os alunos chegam na aula de homilética, todo mundo naquela fome de ser pregador, todo mundo querendo, e que tem que orar muito, tem que ler muito. Aí eu conto a experiência de um pregador que desceu de um púlpito assim, um ginásio muito cheio, tinha pregado uma mensagem extraordinária. E tinha lá aqueles curiosos com caderneta, tinha na mão tudo para anotar. Disse assim: pastor, uma perguntinha. Pastor, mas que mensagem boa, mas que negócio bom esse negócio. Pastor, o senhor orou muito para pegar essa mensagem. Quanto tempo mais ou menos, pastor, para fazer um sermão desse assim? Quanto tempo o senhor gastou para fazer, orando para preparar esse sermão? O pastor descendo na escada falou assim: irmão, deve ter sido assim uns 5 minutos. Aí, 5? Peraí, pastor, peraí, puxou no paletó, peraí, pastor. 5 minutos para fazer um sermão desse? Ele disse sim. Agora, eu não me lembro de ter passado 5 minutos sem orar. O texto de Paulo aqui é dizer: orai sem cessar.
Orar sem cessar é orar trabalhando, orar dirigindo, orar dormindo, orar deitado, orar falando, orar andando, voando no avião, orar fazendo qualquer coisa da atividade, orar cozinhando, orar fazendo qualquer atividade da sua vida. É orar o tempo todo, é sempre lembrar: Senhor, abençoa, Senhor, concede, Senhor, tem graça, Senhor, faz, Senhor, abençoa, dá tudo que o Senhor... E aí, quando você está sempre orando, você sempre está se relacionando com Deus. Tem mais uma coisa. Está sozinho em casa? Sua relação com o pastor é boa, né? Graças a Deus, amém. Sua relação com os irmãos está tudo afiadinho, tudo beleza? Mas está sozinho em casa. Então, se está sozinho, seja alegre, ore sempre e agradeça por tudo. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabe aquele feijãozinho simples, com aquele ovinho frito, baião de 2. Às vezes foi assim um arranjo, né? O negócio hoje está meio ruim assim, mas a gente faz um baúzinho de 2 aqui, mexe aqui um feijãozinho verde, joga um ovinho frito em cima. Oh, Jesus! Aí aproveita e fala assim: oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Glória seja o teu nome. O Senhor me deu o alimento de cada dia. Oh, que beleza. Agradeça, agradeça. Tem muito, agradeça. Tem pouco, agradeça. A irmã falou que não dá conta, mas é um exercício. Isso aqui é um exercício. Não, eu vou fazendo todo dia. Eu vou tentar fazer como Paulo. Estou com tudo bem, está tudo beleza, agradeço. Não está nada legal, não, agradeço também. Eu estou na prova, agradeço. Estou na riqueza, agradeço. Estou na pobreza, agradeço. Estou feliz, estou doente, agradeço. Não estou doente, glória a Deus, agradeço. É tudo, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para convosco, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aguardam no seu propósito. Agradeça. Sabe, quando você orou a Deus: Senhor, eu quero um emprego, estou desempregado. O Senhor deu um empreguinho bem ruinzinho, agradeça. O Senhor deu uma melhoradinha, agradeça. O Senhor, estou andando a pé, o Senhor deu uma bicicletinha, oh, glória a Deus, agradeça. O Senhor deu um fusquinha 66, oh, glória a Deus, o fusquinha quebrou, agradeça, agradeça o fusquinha quebrado. Aí o Senhor vai dar um golzinho popó, agradeça também, não tem jeito. Tudo dá graça, em tudo dá graça. Aí você vai conseguir progredir, ser abençoado, porque Deus se agrada daquele que agradece, que é reconhecidamente agradecido pelo aquilo que o Senhor te dá. Olha, para começo de conversa, o Senhor te deu a vida, o Senhor te dá o ar, o Senhor te dá a saúde, o Senhor te dá o trabalho, o Senhor te dá a roupa, o Senhor te dá a paz, o Senhor te dá muito mais do que isso, porque Ele está aqui nessa noite e Ele te dá a sua presença na sua vida. Ele está no seu coração, Ele está no seu ser, Ele está em tua vida. Agradeça. Agradeça, o tempo todo agradeça. Por que eu vou ficar reclamando da sorte, meu Deus do céu? Por que eu vou ficar reclamando? O Senhor é bom o tempo todo. E eu tenho que agradecer a Dele o tempo todo, porque Ele só faz o que é bom. Você acha que alguém, um filho pede um ovo e o pai dá uma cobra? Ele pede um pão, uma coisa, o pai dá um peixe, o pai dá um escorpião. Não tem. O pai só dá coisa boa. E ele diz assim: mas se você que é um pai humano, dos mais perrengues que tem por aí, consegue dar coisa boa para o seu filho, muito mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que vos pedirem. E aí então chegamos no final. Sua relação com o Espírito Santo. Semana passada eu usei uma frase, por favor. Paráclito. Um dos nomes do Espírito Santo. Paráclito era um companheiro do noivo. O noivo ia para o casamento, mas o Paráclito era um camarada que estava do lado dele, apoiando ele. O literal da palavra é aquele que está do lado. O Espírito Santo sempre do meu lado. É claro que hoje é a coisa mais profunda do que isso. O Espírito Santo está dentro, né?
É muito mais profundo do que isso. Mas quando pensando na questão que está do lado, eu penso assim, é um companheiro que você tem, você vai trabalhar de manhã cedo e vai, vamos comigo. O Espírito Santo, vamos junto. Você vai fazer uma viagem de férias. Coisa boa é férias. O senhor vai comigo? Com certeza, vamos junto. Vamos junto. Eu viajei de férias, mas o Espírito Santo está na cola. É meu paráclito. Está do meu lado. Vamos junto o tempo todo. Eu cheguei de férias e voltei a trabalhar. Estamos juntos o tempo todo. Está sempre comigo. E ele tem a capacidade, irmãos, ele tem a capacidade de me tornar fervoroso. Deixa eu contar uma coisa. Lembra da tocha de Eliseu, de Gideão? Aquela tocha que Gideão colocou dentro do vaso de barro, que era o símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo consegue acender a minha vida por dentro. E crente cheio do Espírito Santo é aceso. Crente cheio do Espírito Santo brilha. Agora, o apóstolo Paulo fala assim, irmão, não apague. Não apague o Espírito Santo. Aí eu vou voltar para o Gideão. Porque Gideão tinha uma tocha dentro de um vaso, uma corneta de chifre de carneiro. E quando chegou lá no meio da guerra, o Senhor disse assim, quebra o vaso, toca a trombeta, levanta a tocha. Faz o que você quiser, mas não apague a tocha. Essa tem que estar acesa na sua vida. É o Espírito Santo. Não apaga o Espírito Santo. E sabe como é tão fácil apagar o Espírito Santo? É só desagradar ele. Vamos comigo. Vamos embora comigo. Vamos embora. Vamos junto. Aí eu começo a descará-lo, ou então eu desprezo, ou então não quero conversa com ele. Ele vem comigo do meu lado, eu não converso com ele, eu não falo com ele, não dou atenção para ele. Aí sabe o que ele vai fazer? Agora vai na frente. Eu vou ficando para trás. Fui. Se você apagar o Espírito Santo, ele para de andar com você. Se ele parar de andar com você, você não é mais nada. Aí você não brilha mais. Aí você não é mais aceso. Aí você não tem mais graça. Aí você não tem mais unção. Aí você não tem mais o Espírito Santo, não tem mais amor. Aí você não é mais esse crente alegre o tempo todo no coração. Aí você deixou de ser esse crente especial com a graça de Deus na sua vida. Não apague! Você apaga se você entristecer, você apaga se você pecar, você apaga se você mentir, você apaga se você for indiferente para ele, você apaga se você fizer pouco caso da presença dele, você apaga se você não honrá-lo como companheiro que está ao seu lado a vida inteira e dentro da sua vida, você apaga. Não apague o Espírito Santo. Agora vamos lá, eu estou já no final. Não despreze as profecias. Eu vou perguntar uma coisa para você. Ainda existe esse negócio de profecia? Sim ou não? Sim ou não? A gente não vê por aí muito, porque os crentes não buscam mais, pastor. O crente não ora mais, e os que buscam têm medo. Irmão, não precisa. Um dia eu vim numa reunião e as irmãs disseram assim, o Deus estava falando e usou fulano e Deus, foi muita profecia, foi uma bênção. Aí eu digo, vou nesse culto. Quando eu cheguei no culto, não teve mais. Aí ela falou assim, é porque os profetas ficaram com medo do pastor. Eu digo, então não foi Deus. Deus não tem medo de pastor. Está aí uma coisa que Deus não tem medo de pastor. Está aí uma coisa que o Espírito Santo não se intimida com presença de pastor. Se é o Espírito Santo, aí que ele fala mesmo. Sabe por quê? Porque profecia é algo muito importante na vida cristã. É para edificação. Não é para casar ninguém, não é para descasar ninguém, não é para promover nada assim, é para consolar, exortar, edificar. Consolar aquele que está desanimado, exortar aquele que está precisando de uma correção e edificar aquele que está em pleno crescimento e vai crescer ainda mais. Profecia é para isso. E ela está aí o tempo todo, desde que nós nos dediquemos e busquemos. Buscai todos os dons, disse Paulo em Coríntios 13, de preferência que profetizem. Porque quem profetiza edifica a igreja.
Agora, não se esqueça, a profecia é passiva de julgamento. É passiva de julgamento, ela vai ser julgada. Você deve julgar tudo. Outro detalhe importante: julgue a profecia, não julgue o profeta. Se julgar o profeta, perde tudo. Sabe por quê? Se Balaão fosse julgar a jumenta, estava com problema. Porque quando ele ia lá naquele dia, de repente a jumenta começa a falar com ele e profetizar para ele. Aí, vamos imaginar que Balaão tivesse dito: isso não é de Deus, não. Uma jumenta, tá vendo que a jumenta não fala? A jumenta dessa aí, fosse bater na jumenta. Não resolvia nada. Porque ele estaria julgando a jumenta. Deus usa o que ele quer, gente. Deus usa crente do jeito que ele quer. Ele usa quem tem fé nele, ele usa quem tem amor, ele usa crente novo, crente velho, ele usa criança, menino, ele usa infantil, ele usa analfabeto, usa grego, usa doutor da lei, usa quem ele quer, ele usa quem ele quer. Ele usa até gente com a vida desordenada. O pastor Roberto Santos contou aqui uma vez que uma irmã passou a noite toda numa vigília pedindo para Deus falar: fala comigo, Senhor, fala comigo. Aí o Senhor falou com uma pessoa lá e não é comigo, não. Aí falou com outra pessoa: não é possível, né? Aí falou com outra pessoa: não, mas eu vou me embora dessa vigília, Deus não falou comigo. Ele falou com o irmão, ele falou com tudo. Ele não fala comigo, Senhor, o que é que eu faço? E o Senhor não falou. Ela foi para casa de madrugada já bem desanimada, quase madrugada. Quando ela chegou na porta dele, tinha um bêbado. O bêbado: ei, irmã, você tá vendo a oração, né? É isso aí, ora por mim também. Ó, deixa eu falar uma coisa. Confia no teu Deus. Ele tá contigo. Esse é o teu bom, não deixa. Aí o impacto foi tão grande no coração dela que assim: meu Deus, o Senhor falou comigo. O Senhor falou. Irmão, Deus não quer saber quem é o profeta. Ele quer que a profecia chegue no seu coração. Julgue a profecia, não julgue o profeta. Mas é claro, irmão, peneira boa, retende o que é bom e o que for. Geralmente quando você faz uma peneira, você pega aquela terra boa, aquela fininha, arrumadinha, e você guarda tudo, e o resto você joga fora, descarta toda. E o Paulo diz assim: retende tudo que é bom e despreze aquilo que for mal. Não tem problema, mas escute com atenção a profecia de Deus, escute o profeta falando, deixa Deus falar. Pode ser que Deus esteja falando nessa noite aqui com você por meio desse profeta que está usando a escritura sagrada e está falando para você de todo o coração. Honra o seu pastor, honra o seu próximo, cuide da sua vida espiritual, seja feliz, alegre na presença de Deus e não apague o Espírito Santo de Deus da sua vida. São preceitos para quem está esperando por Jesus. Quem está esperando por Ele? Glória a Deus. A igreja de Tessalônica, por exemplo, que tornou-se modelo, né? Ela era uma igreja fantástica. Era uma igreja que progredia espiritualmente em todos os seus sentidos. E o texto diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente vocês estão fazendo. Continue progredindo cada vez mais. Esse é o segredo. A manutenção daquele progresso era investir nos relacionamentos. Paulo viu uma igreja como uma família, que ele carinhosamente chamava aqueles irmãos de irmãos. Meus irmãos, então, meus irmãos, agora da DGO, meus irmãos, vamos progredir no amor, na consideração, no apreço de uns para com os outros, até o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você quer passar para a lei dos crentes? Ei, lei boa.